específica e, portanto, não estaria em causa. Agora, há propostas no sentido de o transformar numa participação na venda, no preço da venda e não no aumento do preço. Perde a justificação. Perde a justificação totalmente. Porque não há motivo nenhum para que o autor possa vir taxar o preço da venda, que até pode ser inferior ao preço porque o vendeu. Pode ser que aquele que o comprou, e isto hoje existe muito porque o comércio das obras de arte está muito ligado aos marchands, os marchands fazem com que certos autores sejam, de repente, uma grande aura, podem vender muito, no dia seguinte já o marchand zanga-se com ele e passou a ser uma desgraça, já não interessa nada, não é? Então pode aquele que comprou vender por menos. Com que justificação se vai taxar o preço de alguém que ainda por cima perdeu dinheiro com a compra? Portanto, isto são aspectos em que há uma extrapolação das faculdades que são atribuídas ao autor e que penso que deveríamos, de toda a maneira, evitar. Para terminar, e com a licença do Sr. Moderador, eu peço-lhe só para referir a matéria dos limites e exceções, que é essencial para a contraposição em relação ao interesse público. Limites ou exceções é a terminologia internacional. Os textos internacionais não quiseram resolver o problema de saber se as restrições aos direitos autorais deviam tecnicamente ser limites ou deveriam ser consideradas exceções. Não são, evidentemente, exceções. O evidentemente, é a minha convicção. Eu sei perfeitamente que há várias convicções e estamos em diálogo. Mas não são exceções porque só seriam exceções se disséssemos. É de natureza do direito autoral que o autor tenha todos os poderes do mundo. Todos os poderes possíveis em relação à obra intelectual, de modo que qualquer restriçãozinha que aparecesse a esses poderes já era uma exceção. Não é uma exceção. É tão natural como as regras atributivas, é tão normal como uma regra atributiva. O direito natural, como todos os direitos, o direito autoral, resulta de um complexo de poderes e deveres. A medida da atribuição é resultante justamente desse complexo. Nem são excepcionais as regras atributivas, nem são excepcionais as regras negativas. A lei brasileira fala em limitações e fala muito bem. Ora, o que é preciso, portanto, é procurar, dentro desta matéria, a combinação ótima de poderes e deveres que permita satisfazer no máximo o interesse do autor e prejudicar, ou pela positiva, e satisfazer também no máximo os interesses sociais que estão ligados à criação autoral e às muitas finalidades a que ela pode ser dedicada. Há propostas no sentido de tornar mais atual, mais dúctil e mais justificada esta matéria, previsões que seriam referidas à reprodução passariam a ser referidas à utilização em geral, mas pode-se colocar um problema que é um problema muito importante. Devemos continuar numa situação que é tão evolutiva, a ter uma lista taxativa de limites aos direitos autorais, como é próprio dos sistemas romanísticos, ou não devemos ir para o sistema norte-americano, nomeadamente, que é o sistema do fair use, não é? É o sistema em que se estabelece uma cláusula geral em que há a possibilidade de utilizações que possam ser consideradas fair, que possam ser consideradas utilizações justificadas. Eu não vou desenvolver o que respeita à cláusula do fair use, reconheço que ela é muito mais maleável do que a situação romanística em que nos encontramos e que, nomeadamente, permite
ir ao encontro de situações novas, como sejam as situações da informática, dando uma solução, independentemente de criar uma nova exceção, um novo limite aos direitos autorais, como se verifica em todos os outros países. Como é muito difícil modificar as leis, ou no caso da Comunidade Europeia, as diretrizes comunitárias, os problemas arrastam-se sem solução há muito tempo. Ora bem, eu penso realmente, e sei que há pessoas que estão pensando isso para o direito brasileiro, eu penso realmente que o sistema do enunciado ou elenco dos direitos não é incompatível com a existência de uma cláusula geral que estabeleça genericamente a possibilidade de limitações. E essa cláusula geral, sem entender agora diretamente a sua concreta formulação, essa cláusula geral tem hoje uma base possível no artigo 13 do Acordo anexo à Organização Mundial do Comércio, que é o acordo conhecido por TRIPS, que também talvez fosse melhor chamarmos ADPIC, que corresponde à nossa língua e não à língua inglesa, mas que vamos chamar o acordo ADPIC-TRIPS. O acordo ADPIC-TRIPS tem um artigo 13 em que estabelece a chamada regra dos 3 passos, ou princípio dos 3 passos, enfim, como quiserem. E a regra dos 3 passos diz que pode ser em casos especiais, que não contenda com a exploração normal da obra, nem causa um prejuízo injustificado aos interesses legítimos do autor. Ora bem, a cláusula geral do direito brasileiro poderia perfeitamente ser arquitetada nestes termos. É dizer, além disto, poderá haver limites em casos especiais que não, etc, etc. Bem, esta limitação toda. Portanto, não prejudicava os limites taxativos, que são muito úteis como indicação, mas, por outro lado, dava uma maleabilidade completamente nova. Eu sei que criavam um elemento de menos certeza. Criava um elemento, uma cláusula geral tem menos certeza. Mas isso acontece com as cláusulas gerais do Código Civil. O Código Civil veio trazer uma série de cláusulas gerais a um Código de Cláusulas Gerais e representou um grande progresso em relação ao sistema rígido que anteriormente vigorava. Pois também aqui isso pode vigorar. E a menor certeza, penso eu, é compensada por romper o colete de forças que o sistema de limitações, das quais algumas são perfeitamente sovinísticas, não é? São limitações que não se compreendem. Só se pode reproduzir pequenos trechos de uma obra. Então é impossível reproduzir um soneto. É impossível. Porque se eu for cortar um trecho a um soneto, é claro que está completamente deturpado. Não é verdade? Então, isto permitiria ultrapassar esta situação rígida em que nos encontramos e chegar a alguma coisa que corresponderia muito mais ao interesse público dentro do direito autoral. Muito obrigado. Vamos trazer também, para expor a dinâmica dos próximos painéis, vamos passar a palavra ao professor Dr. Manuel Joaquim Pereira dos Santos, que vai nos trazer mais informações dos próximos painéis. Obrigado. Bom dia a todos. Ultrapassada essa primeira sessão, que é a sessão dessa magnífica palestra, como sempre, do professor José de Oliveira Ascensão, nós entramos agora na fase dos diversos painéis onde nós estaremos estudando tópicos específicos da Lei de Direitos Autorais. Como nós temos uma proposta de dinâmica específica para este evento, é importante explicar para os senhores exatamente como a gente pretende conduzir os trabalhos, para não haver dúvida com relação ao que a gente quer conseguir deste evento. Como o ministro da Cultura colocou no início, ao final dessa fase que constituiu o Fórum Nacional de Direito Autoral, chegaram-se algumas sugestões de dispositivos, foi a expressão que o ministro utilizou. Então, cada um desses painéis vai trabalhar em cima dessas sugestões de dispositivos. Ou seja, nós não teremos, na verdade, em cada painel, palestras com a discussão
genérica, ou dizer, abstrata, das questões relativas a cada um desses painéis. Isso já foi feito em outros eventos que integraram o Fórum Nacional de Direito Autoral. Então, como os senhores verem pela própria apresentação dos diversos